Olá, irmãos! Que bom estarmos juntos na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui, nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Eu quero te convidar, então, a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas primeiro vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor agora nos conduza, nos dando sabedoria e entendimento. Fale aos nossos corações, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E nós seguimos estudando o tema Mateus, o Evangelho do Reino. Utilizamos para isso a revista Compromisso da editora Convicção. O título da lição de hoje, Jesus orienta seus seguidores. Nós estamos caminhando para o fim do Evangelho de Mateus e veremos hoje os capítulos 24 e 25. Nós vamos perceber que muitas coisas que Jesus está ensinando não são compreendidas pelos discípulos, mas à medida que os fatos vão acontecendo, eles vão lembrando das aulas dadas pelo Mestre. Juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 1 a 44. Os capítulos 24 e 25 do Evangelho de Mateus, eles têm um conteúdo escatológico, ou seja, são textos que vão tratar sobre as últimas coisas, sobre o fim dos tempos. Eu leio os versos de 1 a 3. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Perceba que aqui há duas situações distintas. Os discípulos perguntam: quando acontecerão essas coisas? Aqui nós temos uma dupla referência, que é uma característica dos textos escatológicos. Jesus faz alusão à destruição do templo, que era o assunto inicial. Eles estavam conversando sobre o templo. Destruição essa que ocorreu no ano 70, quando da tomada de Jerusalém pelo Império Romano, cumprindo assim a profecia de Jesus. Mas o texto ele também está fazendo um apontamento para o fim dos tempos. E essa resposta Jesus vai dar no final, mais para frente um pouco no verso 36, quando ele diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse verso 36, ele pode suscitar alguma dúvida, à medida que alguém interprete da seguinte forma: se Jesus, que é o Filho, não sabe o dia da volta, então Jesus ele não tem conhecimento de todas as coisas? Bom, primeiro, nós temos que lembrar que Jesus é Deus. Ele tem natureza divina, então dessa forma ele sabe de todas as coisas. Mas o que o texto está querendo dizer é que esse assunto não compete ao Filho, mas ao Pai. Isso porque cada uma das pessoas da Trindade tem uma função, uma competência. Isso é o que chamamos no estudo da teologia de economia da Trindade. A forma como cada uma das pessoas da Trindade se relacionam entre si e com o mundo. Mas de volta ao texto aqui, nós vemos no verso 3 que os discípulos perguntam: qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Do verso 4 ao verso 14, Jesus fala dos sinais da vinda e do fim dos tempos. Para nós, isso nos mostra alguns cuidados que devemos ter. Como o verso 4 diz, ele diz: cuidado que ninguém os engane, ou em algumas versões, acautelai-vos. Dos versos 5 em diante, diz assim o Evangelho de Mateus: pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo.
é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Esses são os falsos líderes ensinando conceitos distorcidos ou ideias próprias que enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. São vários os sinais que apontam para a vinda de Cristo e o fim dos tempos. Mas o objetivo de Jesus é que possamos perceber esses sinais e entender o tempo que vivemos. Os versos 32 e 33. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Irmãos, os sinais estão diante de nós, mas infelizmente muitos não creem na palavra de Deus. E quando se derem conta, pode ser muito tarde. Jesus conclui quanto ao dia e a hora, verso 42 ao verso 44. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Irmãos, que nós possamos então perceber os sinais, crer na palavra de Deus, vigiar, estarmos preparados para o fim dos tempos e a volta de Cristo para buscar sua igreja. Pois não há nenhum homem que saiba o dia e a hora da volta de Cristo. 3 parábolas sobre o juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 45, ao capítulo 25, verso 30. Na sequência desse texto, Jesus está tratando, então, sobre as últimas coisas. Ele utiliza-se de 3 parábolas para ensinar sobre o juízo final. A parábola dos servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Eu quero lembrar aqui que parábolas, de modo simplificado, são histórias com temas cotidianos, temas simples, em linguagem clara e facilmente entendida pelos ouvintes, mas que trazem ensinamentos mais profundos em sua essência. E a primeira parábola é a dos servos, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos de 45 a 51. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos da sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que ele não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui há uma comparação entre o servo bom e o servo mau. Ambos recebem a incumbência de cuidar de pessoas. O prudente cumpre a sua tarefa e, como recompensa, ele recebe mais trabalho, sendo encarregado agora de todos os bens do seu senhor. O servo mau, ele é relapso, ele pensa que o seu senhor há de demorar e não age corretamente, de modo que, quando dá volta do seu senhor, ele é punido severamente. E como o texto diz, ele é levado para um local
onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, como servos de Jesus Cristo, nós devemos ter a responsabilidade com o que o Senhor nos dá para fazer. Devemos ser fiéis e ajudar nossos irmãos a crescerem no conhecimento e na graça. Perceba que nesta parábola, Jesus nos ensina que a obediência não nos leva ao descanso, mas a tarefas mais desafiadoras. Quanto melhor administrarmos o que o Senhor coloca em nossas mãos, mais desafios Ele há de nos delegar. E o texto segue, e a outra ilustração usada por Jesus é a parábola das 10 virgens. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 1 a 13. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo." Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: "Deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando." Elas responderam: "Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês." E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: "Senhor, Senhor, abra a porta para nós." Mas ele respondeu: "A verdade é que não as conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora." Todas as virgens dessa parábola tinham candeias, que eram lâmpadas. Eles eram pequenos recipientes onde era colocado óleo, uma espécie de azeite, e havia um pavio, de modo que essa candeia era usada para iluminação. Nós estamos vendo aqui imagens do Museu da Bíblia, onde podemos perceber como eram as lâmpadas usadas nos tempos bíblicos. Mas somente 5 daquelas virgens tinham óleo reserva, e com a demora do noivo, todas adormecem. Quando o noivo chega, somente então 5 delas o encontram, pois as demais, chamadas de insensatas, tiveram que voltar para comprar mais óleo, perdendo a oportunidade de estar com o noivo. Muitas vezes, nós estamos tão envolvidos com as tarefas da vida que deixamos nossas lanternas despreparadas, sem o suprimento necessário, de modo a estarmos prontos a iluminar. Isso nos ensina que cada um é responsável por si. Devemos estar, então, preparados, pois ninguém sabe o dia e a hora que o noivo vem. E a terceira parábola aqui é a parábola dos talentos. Capítulo 25, versos 14 e 15 eu lerei. "E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. E deu 5 talentos a um, a outro 2 e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem." Talento aqui era uma certa medida de peso ou quantidade de dinheiro pago em moedas ou barras de ouro ou de prata. Nessa história, cada servo recebe um talento diferente. Um recebeu 5, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 1. Os versos 16 e 18 do capítulo 25. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Os 2 primeiros, então, eles aplicam aquele valor recebido, de modo que cada um dobra a sua parte. E por isso o Senhor se alegra e eles são convidados para a festa. O texto vai dizer: "Venha e participe da alegria do Senhor." Já o terceiro, aquele que havia enterrado o seu talento, ele apenas devolve o que recebeu,
sendo duramente advertido no verso 26, chamado de servo mau e negligente. Versos de 29 a 30. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Irmãos, nós devemos ser fiéis com o que recebemos do Senhor. Devemos aplicar no reino de Deus os nossos talentos, de modo a abençoarmos nossos irmãos. Seja o que ganhou muito ou o que ganhou menos, quando investimos os nossos talentos no reino de Deus, todos temos a mesma recompensa: sermos reconhecidos como servos fiéis e participantes da alegria do Senhor. O juízo final. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versos de 31 a 48. Jesus aqui, ele explica o que acontecerá com os remidos por ele e com aqueles que não o aceitaram ou apenas fingiram aceitar. Eu vou fazer a leitura desse trecho, tecendo alguns comentários. Verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Perceba que todas as nações serão reunidas, pois a volta do Senhor, ela é para todos. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. A volta de Cristo, ela será um momento de separação daqueles que herdarão o reino do Pai. Mas então qual o critério para essa separação? Seguindo o texto, verso 35. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Perceba que o critério aqui é o próprio Cristo, quando ele diz: tive fome, tive sede, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Ou seja, o critério está apontando para Jesus Cristo. Verso 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou quando com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O texto, então, está esclarecendo que todas as vezes que fazemos algo por alguém mais carente que nós estamos fazendo para o próprio Cristo. E essa ideia se repete no tocante àqueles que irão para o castigo eterno. Verso 41 em diante. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus irmãos, nós não podemos perder a oportunidade de alimentar, agasalhar, acolher, visitar, pois quando assim o fazemos, estamos fazendo pelo Senhor. Honre ao Senhor com suas atitudes em favor do seu próximo. Aplicações para a vida. Relembrando então o que vimos hoje, nós temos que saber que a volta de Cristo se aproxima, que possamos então perceber os sinais, crer na palavra de Deus, vigiar e estarmos
preparados, pois nenhum de nós, nenhum homem sequer, sabe o dia e a hora da volta do Senhor. Cada um é responsável por si, portanto, devemos ser bons administradores do que o Senhor entregou a cada um de nós, aplicando no reino de Deus os nossos talentos, de maneira a abençoarmos ao nosso próximo, pois quando assim o fazemos pelo nosso próximo, estamos fazendo pelo próprio Cristo. Que o Senhor nos abençoe em nosso estudo no dia de hoje. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. O nosso desejo hoje é que estejamos atentos aos sinais, que nós possamos aplicar no Teu reino os talentos que temos recebido e que nós possamos estar preparados, sendo zelosos com tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a fazer. Eu peço uma bênção especial sobre cada uma das nossas famílias e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.